Olá pessoal, aqui novamente Presbítero Fábio do nosso canal O que a Bíblia diz. Temos o intuito principal de informar a cada um de vocês fatos e acontecimentos e vamos buscar através da Palavra de Deus uma reflexão dentro de cada tema que iremos abordar no nosso canal. Hoje está bem interessante, assim como todos os vídeos que passamos aqui no nosso canal, e vamos entender um pouco o porquê Deus permite o sofrimento. Peço que vocês curtam, comentem e compartilhem e também se inscrevam no nosso canal para que esse vídeo, como os demais, possa alcançar outras vidas também. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Porque para muitos evangélicos hoje, uma vida de privação, de sofrimento, de angústia, de dificuldade, de dor, é uma prova de que nós estamos ou em pecado ou que Deus não gosta de nós. Porque se você for de Deus e Deus amar você, e se tiver tudo bem entre você e Deus, você vai ser bonito, rico, alegre, vai arrumar um casamento, vai ter um emprego, um carro do ano e assim por diante. Paulo não se encaixa nisso, porque se fôssemos medir o amor de Deus pelo apóstolo Paulo, segundo os termos de hoje, Deus certamente devia ter muita raiva dele. Se a gente fosse medir o amor de Deus pelo apóstolo Paulo, usando os parâmetros da teologia da prosperidade que tem por aí hoje, Paulo seria de fato um rejeitado e alguém contra quem Deus estava bastante irado, porque vocês viram a lista dos sofrimentos dele. Então, qual a explicação para um crente fiel, temente a Deus, alguém que amava a Deus, qual a explicação para sofrer tanto? Por que pessoas assim sofrem? Por que crentes fiéis sofrem? E ele explica aqui a partir do verso 7. Vamos ler. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aqui, em resumo, Paulo está dizendo que a razão pela qual Deus o faz sofrer é para quebrar a sua autossuficiência, quebrar a sua autoconfiança, tornar Paulo totalmente dependente de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste na vida dele. A vida de Cristo não pode se manifestar na vida de Paulo sem que Paulo primeiro morra. E para que Paulo morra, são necessários os sofrimentos, as privações e as contrariedades para quebrar o seu orgulho, quebrar a confiança nele mesmo e despertar uma confiança plena em Deus. E aqui Paulo apela para uma analogia, que é a analogia do vaso de barro, que é como ele começa no verso 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro a que Paulo se refere é o verso anterior, quando ele fala do conhecimento de Deus na face de Cristo, o Evangelho. O Evangelho é o tesouro. Esse Evangelho, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e que é nele que nós temos plena e completa salvação e redenção, esse tesouro, assim chamado porque é o conhecimento mais precioso do mundo, ele foi, contudo, escondido em vasos de barro, que era uma prática muito comum no Antigo Oriente. As pessoas não tinham bancos em caderneta de poupança, então elas guardavam coisas preciosas ou debaixo do colchão, debaixo do travesseiro, ou escondiam nas paredes das suas casas, ou então pegavam um vaso simples de barro, aparentemente sem valor nenhum, e colocavam dentro seus diamantes, joias, pedras preciosas, o que fosse de precioso para eles. Olhando de fora, era um vaso sem valor nenhum, um vaso de barro, usado para qualquer outra coisa. Mas dentro ele continha um tesouro precioso. Para que aquele tesouro aparecesse, era preciso que o vaso fosse quebrado, para que
a preciosidade que ele escondia pudesse ser revelada em plena luz. Paulo se vê como esse vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. E o conhecimento do Evangelho está entesourado dentro de mim. Deus me deu essa revelação, esse conhecimento de quem é Jesus. Mas eu só posso, essa verdade só pode ser transmitida e aparecer a outras pessoas se eu sair do caminho. Eu tenho que sair do caminho, eu tenho que ser quebrado, o vaso tem que ser quebrado para que Cristo apareça. Essa é a razão da quebradeira que Deus promovia na vida do apóstolo Paulo. Como ele diz aqui, tenho esse tesouro, temos porém esse tesouro que é o Evangelho, em vasos de barro, que é a nossa constituição como humanos, é a nossa humanidade, para que a excelência seja de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que fique claro que o poder é de Deus e não da habilidade de Paulo, da sua inteligência, da sua força, da sua capacidade. Deus resolveu fazer assim para que a glória fosse dele. O que Deus resolveu fazer foi pegar o conhecimento mais precioso do universo e esconder em pessoas como vocês e eu, que precisam ser quebrados todo dia, para que essa verdade transpareça. Essa é a razão pela qual Deus submetiu o apóstolo Paulo a todos aqueles sofrimentos, a toda aquela quebradeira. E essa é a razão pela qual também ele continua hoje submetendo à quebradeira homens e mulheres fiéis, que creem e temem a Deus e querem servi-lo. Porque enquanto nós confiarmos em nós mesmos, enquanto nós quisermos aparecer e ter o primeiro lugar, esse tesouro não vai aparecer. Para que fique claro que a excelência do poder é de Deus, o vaso tem que ser quebrado. De que maneira Deus faz isso? Nos versos seguintes, de 8 a 9, Paulo faz 4 contrastes aqui, para mostrar de que maneira fica evidente que o poder do Evangelho para salvar é de Deus e não dos homens. Veja só, verso 8. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, Deus quebrava Paulo até onde Paulo podia aguentar. No limite. Em tudo eu sou atribulado, porém não ao ponto de ficar angustiado, desesperado. Deus sabe até onde a gente aguenta. Então ele nos leva ao extremo, ao ponto até onde a gente pode ir. Segundo contraste. Perplexos, porém não desanimados. Perplexo é alguém que foi surpreendido por alguma coisa que ele não sabe explicar, está perplexo. Então não poucas vezes na sua vida Paulo se viu perplexo. Deus, por que isso está acontecendo? Por que essa dificuldade? Por que essa porta não se abre? Me parece tão óbvio que o melhor caminho era por aqui. As coisas não aconteciam sempre como Paulo queria, e ele ficava perplexo, porém não desanimado. Deus não deixava que ele ficasse perplexo ao ponto de dizer assim, eu desisto. Não adianta servir esse Deus, eu não compreendo esse Deus, eu não entendo a razão das coisas. A perplexidade não levava ao desânimo, porque Deus o sustentava, Deus o segurava. Terceiro, verso 9, perseguidos, porém não desamparados. Deus permitia perseguição na vida de Paulo, perseguição feroz, violenta, cruel. Não só abusos morais, mas perseguição física mesmo. Vocês viram na lista, chicotadas, varadas que ele passou. Porém, apesar de perseguidos, ele não era desamparado, como por exemplo lá na prisão de Filipos, quando ele estava lá com Silas, depois de ter sido chicoteado, recebido varadas nas costas, estavam lá na prisão, de noite eles estavam cantando e louvando a Deus, e Deus respondeu trazendo liberdade através de um terremoto e de um carcereiro que se converte naquela noite. Perseguido, porém não desamparado. Deus permitia perseguição na vida dele, mas não ao ponto em que Paulo dizia assim, estou completamente desamparado, não estou sentindo a presença de Deus, não estou sentindo nada da parte de Deus, porque Deus só deixava a perseguição ir até um ponto, porque ele sabia que se fosse mais um pouco, até Paulo não ia aguentar, nem eu e nem você. Por isso que a Bíblia diz, não vos veio provação que não fosse humana. Deus não permitirá que sejais provados além do que podeis suportar, e juntamente com a provação ou a tentação, ele dará o escape para que vocês possam aguentar. Então era nisso que a excelência do poder se media. Última coisa, verso 9, abatidos, porém não destruídos. Paulo ficou abatido muitas vezes,
Quem que não ficaria diante daquela lista? Quantas vezes Paulo não deve ter ficado abatido, mas nunca destruído, dizendo: chegou o fim, minha vida acabou, é o fim de tudo, não vale mais a pena, não vale mais a pena. É nesse sentido que a excelência do poder se demonstra, ou seja, que o poder excelente é de Deus. É que Deus usa criaturas frágeis, criaturas vulneráveis, pessoas limitadas, pessoas sofridas, que podem, sujeitas a todo tipo de mudança, de dor aqui nesse mundo. Através delas, Deus manifesta o seu poder mediante o tesouro desse conhecimento que é o Evangelho. Essa é a razão pela qual eu sofro, diz o apóstolo Paulo. Então aquilo que os seus inimigos diziam que era algo contra, tipo assim, essas listas de sofrimentos aqui é uma prova de que Paulo não é de Deus, porque como é que Deus deixaria um servo seu passar por tudo isso? Paulo diz exatamente o contrário. Esses sofrimentos são para que fique claro que Deus é Deus e eu sou apenas um vaso de barro. É para esse motivo que Deus permite esse tipo de coisa. E aí ele tira as conclusões disso no verso 10 até o verso 11, explicando que é dessa forma que a vida de Cristo se manifesta. Verso 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Da mesma forma, os seus seguidores têm que morrer para que outros tenham vida. É nesse sentido que Paulo diz: eu levo no corpo o morrer de Jesus. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou condenada à morte, embora viva. Nós que vivemos, né, levamos no corpo o morrer de Jesus. Por isso não adianta insistir em viver. Viver aqui é viver para a sua glória, viver para você mesmo, viver para os seus interesses, pensar só nas coisas daqui, porque o cristão, por definição, é um dead man walking, já tem a sentença de morte sobre ele. Ele tem que morrer para que Cristo viva, como ele diz aqui, verso 10, voltando: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque não é isso que nós queremos, que Jesus viva em nós, que a vida dele se manifeste em nós, a vida do Cristo ressurreto se manifeste em nós, porque esse é o verdadeiro poder do cristianismo, não é a sua vida, mas o Cristo ressurreto vivendo em mim. Mas para que ele viva em mim, eu tenho que morrer. Não mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Para que Cristo possa viver em mim, eu tenho que morrer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que morrer para que Cristo possa viver. Verso 11: nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha a conclusão de Paulo no verso 12: de modo que em nós, aqui ele está falando como pastor, em nós pastores, ministros, pregadores do Evangelho, em nós opera a morte, mas em vós, ovelhas, discípulos, crentes, opera a vida. Ou seja, pastor tem que morrer, pregador tem que morrer, para que o rebanho viva. E é por isso que eu estou sofrendo, diz o apóstolo Paulo. É por isso que Deus me quebra, por isso essa lista de sofrimentos aqui, porque eu só posso ser útil se eu estiver morto. Se eu estiver morto. Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Não tome o que eu estou dizendo literalmente e que ninguém tente alguma coisa contra a vida do pastor Martinho, por favor. Dizendo assim, pastor bom é pastor morto. É verdade. Pastor bom é pastor morto. Porque em nós opera a morte, mas em vós a vida. E o que é verdade a respeito dos pastores, é verdade a respeito dos cristãos também. Como cristão, a morte tem que operar em nós, para que através de nós a vida de Cristo possa fluir para outras pessoas. Enquanto nós nos apegarmos à nossa vida, a vida de Cristo não fluirá em nós. Paulo está só repetindo o que Jesus Cristo disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Ele estava falando exatamente disso, de nós renunciarmos a nós mesmos
renunciar aos nossos projetos de vitória, de sucesso, todos voltados para nós mesmos e focarmos no que é eterno e vivermos para aquilo que é do reino de Deus. Isso não significa que a gente vai ser um monte de ET desconectados do dia a dia. Ainda temos que ir trabalhar, temos que estudar, temos que criar os filhos, temos que ganhar o pão, temos que ajudar as pessoas ao nosso redor, temos que nos envolver na sociedade como cidadãos brasileiros. Mas o nosso foco nunca poderá ser essas coisas. Nunca. Essa não é a razão da minha existência, não é essa a razão pela qual Deus me chamou e nem chamou você. Por isso que a quebradeira é necessária para Deus dizer: as coisas que você aprecia, as coisas que você considera mais importantes na sua vida, elas são como um vaso de barro. O que é mais importante é o tesouro que vai ficar para todo sempre. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu achei bem interessante a forma que o reverendo Augusto Nicodemos abordou esse vídeo tão interessante e também com um tema bem específico. Creio que seja dúvida de muitas pessoas o porquê Deus permite tanto sofrimento. Eu aprendi vendo esse vídeo aqui, não sei se é da mesma opinião de vocês também. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se foi um vídeo interessante ou não, se deu para poder aprender alguma coisa ou não, e qual foi a lição que você aprendeu, né, no que foi ensinado através do reverendo Augusto Nicodemos. Eu entendi, irmãos, que muitas das vezes a gente associa que o sofrimento está alicerçado com o desprezar de Deus ou o amar de Deus. Se eu sofro porque Deus não me ama, se eu tenho um casamento feliz, se eu tenho uma casa farta, se eu tenho um emprego bem sucedido, é porque Deus me ama, e não é dessa forma. Muitas das vezes Deus ele permite o sofrimento sim, para que você não venha se perder do caminho que leva até a Ele. Por isso que Deus permite, porque Ele não quer te perder, né? Aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A obediência é o princípio da sabedoria, e temos que a todo momento buscar a sabedoria em Deus, para que possamos verdadeiramente entender que coisas que acontecem são necessárias para que a gente não venha se perder do caminho da salvação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bote seu comentário aqui embaixo, né, o que você achou, o que você aprendeu. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrever no nosso canal, porque a participação de cada um de vocês faz com que esse vídeo e outros demais do nosso canal alcance outras vidas também. E até o próximo vídeo.